Bom dia, boa tarde, boa noite, amados ouvintes, você que está conectado com a gente, assistindo, né, a esse programa maravilhoso, trazendo, né, um programa que já passa aqui na rádio. Sim. Jesus Vem, Você Vai, e agora estamos trazendo aqui para passar no YouTube, né, então vai ser muito maravilhoso. Eu quero que você compartilhe também essas mensagens que a gente vai estar trazendo, né. Aqui quem fala é o pastor Claudemir, e estou junto com a minha pastora. Amém. Pastora Fernanda, seja bem-vindo você que está aqui nos acompanhando, né, nessa primeira edição, a extensão, né, do programa Jesus Vem, Você Vai. E aí, você vai com Jesus Vier, né, pastor Claudemir? É forte, né? Fica aquela pergunta, né? Pastor, mas como é que eu vou? Meu irmão, é só se conectar com Deus. Sim. Né? Não tem como você estar distante do Senhor, né? Então, daqui a pouco vamos trazer uma palavra ao teu coração também. Amém. Que vai, né, trazer para que você entenda a importância de você estar firmado em Deus. Sim. Porque só o nome do programa já tem algo muito importante, né, pastor Edivan? Jesus vem. Você quer ficar ou você vai? É um bom questionamento, né, pastor Claudemir? É um bom questionamento. Então, assim, esse é um programa que já é passado aqui na rádio, Boas Novas, né? E agora nós estamos trazendo para passar no YouTube também, para você nos ver, né? E conhecer a Igreja Batista Maranata, que estamos localizados ali na rua Amazonas, né? Para você que mora aqui em Cruzeiro do Sul, no estado do Acre, e queira conhecer também, né, a Igreja Batista Maranata. Amém. Vamos agora deixar vocês bem rapidinho com os nossos patrocinadores, tá certo? E já estamos de volta para estar aqui abençoando você com a palavra diretamente pro seu coração, em nome de Jesus. Até daqui a pouco. Fala galera, tudo bem com vocês? Nossa visita de hoje é aqui pela WR Cosméticos. Para quem ainda não conhece o endereço da WR Cosméticos, nós nos encontramos no Cais, atrás da Catedral, no box 11. WR Cosméticos você encontra linhas para profissionais em salão até consumistas finais. Nós temos linhas diferenciadas de shampoo, condicionador, máscaras e óleos de cabelo. E aqui tem uma variedade de linhas para cabelos cacheados, cabelos loiros e também para cabelos naturais. Vim convidar você para conhecer a Alce Gourmet, doceria e hamburgueria. Um ambiente pensado para você e sua família, onde você encontra os melhores doces artesanais de Cruzeiro do Sul. Nossos produtos são feitos com os melhores ingredientes e aqui você encontra o melhor atendimento da cidade. Hambúrguer, sanduíche, batata frita e doces artesanais você encontra aqui na Alce Gourmet. Uma variedade de geladinhos gourmet feito com amor para você. Nos faça uma visita na entrada da rodoviária ao lado da praça de alimentação. Abrimos ao meio-dia com a doceria e ficamos até às 11h30 da noite. Estamos de volta aqui, né? E vamos trazer uma palavra abençoada para o teu coração, né? O programa já diz tudo. Jesus vem e você vai. E eu quero trazer uma mensagem ao teu coração,
que vai falar sobre algo muito importante. Porque às vezes a gente não entende, mas precisa fechar a porta da carne para viver no espírito. Sim. Mas eu quero que você entenda, amado irmão, você que está assistindo, você que está conectado com a gente aí, a batalha mais importante, ela não acontece ao nosso redor, mas ela acontece dentro de nós. Por quê, pastor? Que batalha é essa? É entre a sua carne e o espírito. Então a maior batalha não é a que está ao redor, é o que está dentro de nós. É uma guerra espiritual. A carne, ela quer vencer. Mas o espírito, ele não luta. Opa, peraí, como é isso? O espírito, ele espera a tua permissão. Se você ora, ele se fortalece. E se você não ora, a carne vence. Então eu quero trazer essa mensagem para a tua vida, né? Eu junto com a pastora Fernanda, se você abrir a sua Bíblia, pastor, abra a sua Bíblia aí, em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Posso estar lendo aqui? Pode ler para a gente. Diz assim a palavra do Senhor, né, para nós. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Amém? Meu Deus, amém. Olha só, né? Às vezes, a pessoa, ela finge estar andando no Espírito. Eita, agora complicou. Como assim, né, pastor? Como que a pessoa finge? É aquela pessoa que se envolve, vai para a igreja, é aquela pessoa que vai para os cultos, é aquela pessoa que se envolve na obra, mas não vive espiritualmente para Deus. Tenta enganar pessoas, mas não consegue enganar o Senhor, né? Então, hoje eu quero que você entenda, eu quero que você compartilhe essa palavra com alguém. E Deus, ele colocou um tema para essa reflexão. É necessário fechar as portas que a carne abre para você viver no Espírito. Eu quero que você entenda que quem alimenta a carne, ela vai enfraquecer o Espírito. Mas quem alimenta o Espírito, o que acontece, pastora? Vence a carne. A resposta já está, né, no tema. Já está no tema praticamente. Sim. Então, se eu alimento mais a minha carne, o espírito vai se enfraquecer. E se eu alimento mais o espírito, a carne vai se enfraquecer. Por isso que tem muitas pessoas, pastor Edvan, que gostam de orar. Passa horas orando. Ele está o quê? Fortalecendo o espírito. E tem pessoas que não gostam nem ouvir falar de crente, nem ouvir falar de Deus. Não gosta nem de ver outras pessoas orando. Nem vê, já critica. Para que isso? Para que isso? Por quê? A pessoa está com a carne alimentada até o tutano. Até o tutano, não tem jeito. A pessoa está numa situação que não entende, né? Então, assim, se você é uma pessoa que ora muito, que busca muito a presença de Deus, você está no caminho certo. Você está alimentando o seu espírito. Então, hoje em dia, nós vivemos em dias onde pessoas buscam mais o quê? Bênção. Onde pessoas, elas procuram mais milagres. Mas elas esquecem de cuidar da vida espiritual. Eu vou para a igreja porque eu vou atrás de uma bênção. Eu vou para a igreja porque eu vou atrás de um milagre. Aí recebe a bênção, sai da presença. Recebe o milagre, pronto, só isso aqui é o suficiente. E esquece de cuidar do espiritual. Mas por quê, pastor? Porque um dia Jesus vai vir. E você vai? Esse é o que você precisa entender. Você que está nos assistindo. O importante não é você ir atrás de bênção. Não é você ir atrás de um milagre. É você ter uma vida espiritual guardada para quando o dia chegar. Pastor, que dia vai ser? No dia que você morrer. Eu coloquei dentro de mim, no meu pensamento, minha pastora, que a vinda de Jesus para mim é o dia que eu morrer. Ele veio para me buscar. Sim. Eu tenho que estar preparado para ir ao encontro dele. Então muitas pessoas, não, depois eu busco. Mas quem te garante o dia de amanhã? Ele não veio hoje? Não, vou continuar minha vida. Vou continuar. Esse é o argumento de muitas pessoas. Não, no último momento eu faço como aquele ladrão da cruz. Peço perdão e ele vai me resgatar. Mas entenda uma coisa. Aquele ladrão, ele ouviu da própria boca do
Mestre de Jesus. Hoje estará comigo no paraíso. Ele ouviu da própria boca. E quem te garante? E nele houve arrependimento, né, pastor? Exatamente. Houve um arrependimento da parte do ladrão na Exatamente. cruz, né? Então, hoje, o que a gente tem observado é frequência na igreja. Pessoas que vão para a igreja, mas não são a igreja. Pessoas que vão ao culto, mas não cultuam o Senhor. Como assim, pastor? A pessoa está dentro da comunidade ali, junto com os irmãos, cultuando com os irmãos, mas ele está desconectado de Deus, mas está conectado no celular. Sim. E dentro da igreja, né? E dentro da igreja. Então ele está alimentando o quê? A carne. Mas ele saiu de casa, ele saiu de casa para ir o quê? Alimentar o espírito. Mas quando chega na congregação, junto com os irmãos, ele vai alimentar o quê? A carne. As distrações. Né? As distrações da vida. E interessante, o sistema mudando, ele já entendeu, o diabo já entendeu que se ele te distrair, ele consegue te esfriar. E não dá tempo para a gente alimentar o espírito. Não dá tempo. Né? Quantas horas você que está nos assistindo passa assistindo no teu celular e quantas horas você passa lendo a Bíblia? Pergunta, só uma pergunta. Aí você tira, pastor, então quer dizer que eu vou analisar quanto tempo eu alimento meu espírito e minha carne só em observar essa primeira questão do celular e da Bíblia? Sim. Quanto tempo tu passa só no teu celular e quanto tempo tu passa alimentando o teu espírito? Aí você sabe quem que mais está sendo alimentado. Sim. Eu quero que você entenda que existem pessoas que estão trabalhando na obra, mas não vivem para Deus. Como assim, pastor? Fulano é tão dedicado na obra de Deus, é uma pessoa que faz tudo na obra de Deus. Não sai dentro da igreja. Não sai dentro da igreja. Mas o problema é que ele está trabalhando para homens, não está trabalhando para Deus, não está conectado com Deus. Já virou rotina, né? Vira rotina, né? Já virou uma rotina para ele. Tem situações onde a pessoa que tem um cargo na igreja, ele só vai para o culto no dia que ele está escalado para aquele serviço. É forte. Só vai para o culto no dia que eu estou escalado para aquele serviço. No dia que eu não tiver, não vou para a igreja não. Não vai nem cultuar, não vai alimentar o espírito. Mas quando eu tiver de serviço, eu vou. Fazer minha obrigação. O senhor pegou num ponto muito importante, que eu acho, né? Uhum. Então, muitos estão pegados à questão do não congregar, né, pastor Claudemir? Exatamente. E há a importância, que nem o senhor citou aí, de alimentar o espírito também dessa forma, né? De não ser só um cumpridor de escala, né? Quando nós estamos cumprindo a escala, mas que eu vou para o culto, cultuar com a igreja local, né? Com a membresia da igreja, com meus irmãos, eu estou alimentando o espírito, né? Exatamente. E muitas vezes quando a gente se torna só um cumpridor de escala, né? Geralmente você para de alimentar seu espírito, porque só em estar com a congregação reunida adorando o Senhor, eu estou me alimentando meu espírito, né? Exatamente, é isso mesmo. Aí você vai analisar a Bíblia lá em Gênesis, trazer aqui um tema aqui, não é um tema, né, mas uma questão muito interessante. Lá em Gênesis, onde a serpente ela recebe uma sentença. Em Gênesis, capítulo 3, no versículo 14 mais ou menos, ela recebe uma sentença. A serpente que induz a Eva ao pecado. Qual é essa sentença? Do pó comerás todos os dias da tua vida. Rastejará e do pó comerá. Só que se você for ler Gênesis capítulo 2, no versículo 7, a Bíblia vai dizer que o homem ele foi formado do quê? Do pó da terra. Opa, peraí, vamos analisar. A serpente, ela vai se alimentar, ela vai comer o pó. E o homem foi formado do pó. Do pó. Então quer dizer que o diabo ele se alimenta do pó, que somos nós. Por isso que quando você alimenta a sua carne, você está matando o teu espírito. Sim. Pastor, mas esse espírito é o Espírito Santo? É o fôlego de vida. Cada ser humano, quando foi formado, recebe o sopro de vida. É o espírito de vida. E quando você santifica, quando você alimenta o espírito, ele se santifica, por isso que fica o Espírito Santo. Que é o espírito que o nosso Senhor Jesus enviou para nos direcionar no caminho do Pai. Sim. Né? Então, às vezes, as pessoas não entendem isso.
Então eu vou passar anos e anos dentro da igreja alimentando somente a minha carne e esquecendo de alimentar o meu espírito, achando que aquilo ali é o suficiente. Só que a Bíblia vai dizer que tem um texto na Bíblia, lá em Mateus, que vai dizer que a pessoa vai chegar e vai dizer, não, mas eu fiz tanta coisa no teu nome, expulsei demônio, fiz tudo no teu nome, Senhor. Fiz tudo. E ele vai dizer, eu não te conheço. Na verdade, você não tinha um alimento espiritual com o Senhor. Você tinha um alimento com a sua carne, né? E isso é muito sério mesmo, tá? Por isso a pergunta de hoje é, o que você tem alimentado? A carne ou o espírito? Uma pergunta que eu faço para você que está nos assistindo. Eu quero que você entenda que a carne, ela se fortalece quando nós deixamos de fazer o quê? Orar, de ler a palavra, de vigiar, e buscar a presença, né, do Senhor, sim, que é o congregar. Sim. Então, quando você para de orar, quando você para de ler a Bíblia, quando você para de vigiar e quando você para de buscar a presença do Senhor, você vai alimentar a sua carne. Interessante que hoje em dia é mais fácil eu me desviar para eu pecar e depois me arrepender e voltar para a presença do Senhor. Só que a pessoa esquece que tudo que é plantado é colhido. Sim. Pastor, o que é que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que tem pessoas que estão dentro da igreja, que estão numa opressão tão grande, aí eles decidem sair da presença do Senhor para alimentar a carne e depois eu me arrependo e volto para a presença do Senhor, porque Ele é amor, Ele é graça, Ele é paz, Ele vai me aceitar de volta. Só que a pessoa esquece que a consequência daquele pecado tem que ser colhido. Opa, então peraí, pastor. Então é mais fácil eu permanecer firme, fiel até o final, do que eu tentar fazer um período de tentação ao Senhor. Sim. Eu aprendi algo nessa minha caminhada cristã. Se o diabo tivesse autorização, não vou dizer autorização, mas se ele tivesse a autoridade de tirar a vida de cada pessoa cristã, de cada ser humano, não é um cristão, ele não tem essa autoridade. Ele não tem. Você não morre sem permissão de Deus. Justamente. Pastor, que loucura é essa? Não, todo mundo que morre é com permissão de Deus. Porque se o diabo quisesse, se ele tivesse autorização para lhe matar, se ele tivesse a permissão para lhe matar, você não estaria vivo, eu não estaria vivo. Porque a intenção dele é essa, é matar. É levar almas para o inferno. Então, pastor, aquele pessoa que está no pecado ali, que Deus dá várias oportunidades, e passa, pega tiro, pega facada, pega tudo, e não morre nem nada, por quê? Porque Deus ainda não permitiu, e tem pessoas pagando um preço, orando por aquela vida. Sim. Mesmo que aquela pessoa esteja alimentando a sua carne, mas tem um propósito. Eu aprendi algo, irmão. Deus, Ele permite tudo acontecer na nossa vida, mas tudo tem um propósito. Minha pastora, tudo tem um propósito. Sim. Então, pequenas concessões podem abrir grandes portas para o diabo trabalhar na sua vida. E aquilo que parece pequeno hoje, se não for tratado, ele pode se tornar um grande problema amanhã. São as chamadas brechas, né? Meu Deus do céu. As brechas. As brechas da vida, né? As brechas da vida. Mas a Bíblia não nos dá a direção. Ela dá uma direção. A Bíblia, ela nos dá uma direção. Que direção é essa? Andai em espírito. Então, quando nós buscamos a Deus, fortalecemos a nossa fé. E quando oramos, nós recebemos discernimento. E quando meditamos na palavra, somos renovados diariamente. Então, todos os dias tem um momento de oração, um momento de buscar a palavra. Por quê? Isso é andar no espírito, isso, né, pastor? É o andar no espírito. É o nosso andar no espírito. É o andar no espírito, né? Não, eu só vou orar quando eu passar por uma dificuldade. Eu só vou para a igreja quando eu estiver passando por alguma luta. Meu Deus, é forte isso. Talvez existam pessoas que estão nos assistindo hoje, agora, nesse momento, que está carregando pesos escondidos, que está carregando lutas silenciosas, que está carregando feridas na alma, ou até frieza espiritual, que ninguém percebe. Sim. Eu quero dizer algo no seu coração. Deus, Ele não revela o seu problema para te humilhar. Ele revela para curar. Para curar. Deus não revela problema para humilhar ninguém, mas para curar. Pastor, como é que o senhor explica isso aí? Você foi convidado para ir numa igreja, vou dar um exemplo. Aí você vai nessa igreja. E o homem de Deus, o profeta que Deus levanta ali, está ministrando a palavra. Através da boca daquele profeta, Deus fala com você.
Deus aponta o pecado, Deus aponta algo que está errado na sua vida. Aí na tua cabeça o diabo vai dizer assim, ó, isso é para te humilhar. Não, ele quer te curar. Ele quer te libertar, ele quer te salvar. Amém. Aí a pessoa diz, não, eu vim para essa igreja, eu fui humilhada. Você não foi humilhada. Deus revelou aquilo ali para que você fosse curada. Sarada, liberta. O Salmo 139, versículo 23, diz assim, ó, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Essa deve ser a nossa oração todos os dias. Senhor, mostra o que eu preciso fazer, o que precisa ser tratado em mim. Senhor, fecha essas brechas que me impedem de avançar, de buscar a tua presença. Senhor, fortalece o meu espírito. É a nossa oração diária, porque todos os dias nós somos tentados a pecar. Todos os dias nós somos tentados a se afastar de Deus. Anotei aqui até uma frase que o senhor me enviou, né? Que diz, tudo aquilo que é carnal, desgovernado e não tratado diante de Deus, pode se tornar uma brecha espiritual, né? Tem tudo a ver com isso aí que o senhor está falando aí, relatando pra gente, né? Exatamente. Repete aí de novo. Tudo aquilo que é carnal, desgovernado e não tratado diante de Deus, pode se tornar uma brecha espiritual. Olha aí. É forte, né? É forte. Aí a pessoa vai para a igreja, pastor Divan, ferido, magoado. Aí se fere com pastores, com líderes. Porque o ego é tão poderoso, a carne está tão forte ali. A carne está tão alimentada. Meu Deus, que a pessoa se frustra com quem? Sim. Com o ser humano, que também é falho. Eu vou saber vou sair fora. Sai fora. Se torna o crente iracundo. Né? Alimentou a carne. Alimentando, né? somente a carne. Porque é mais fácil eu alimentar a carne Sim. do que alimentar o espírito. Pastor, por que o senhor fala assim? Porque para alimentar o espírito exige renúncia. E poucas pessoas querem renunciar para viver o propósito de Deus. Abrir mão do seu eu, do seu ego, né? Muitos não querem renunciar ao pecado Sim. para alimentar o espírito. Então, Romanos capítulo 8, versículo 6 declara, a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. E eu creio que Deus deseja libertar vidas. Deus ele deseja trazer paz sobre você e a sua família. Ele deseja. Só que ele não faz nada sem a tua permissão. Eita, agora complicou. Não complicou. Deus ele não faz nada sem a tua permissão. Como assim, pastor? Deus precisa ouvir da tua boca o que você precisa que ele faça. Sim. A pessoa está tão fraca, mas não tem força para declarar, Senhor, me ajuda. Não tem força. Imagina a pessoa que está somente alimentando a carne. Como que vai pedir ajuda? Não pede. Como é a mente e o coração dessa pessoa? Né? Totalmente longe da presença de Deus. Ainda mais critica quem serve a Deus. Sim. Porque o coração está distante. Né? Mas aí quando você cai numa enfermidade, no leito de um hospital, aí você lembra de Deus. Lembra do Senhor. Aí você começa a buscar. Ele começa a agir. O Espírito Santo começa a se aproximar, começa a trabalhar na tua vida. Aí quando você sente uma melhora, quando você sai daquela situação de uma enfermidade, aí o que é que você faz? Opa, vou abandonar aqui o espírito um pouco e vou alimentar a carne de novo. Justamente. Estou curado, estou sarado. Deus fez o milagre. Vou deixar Deus aqui um pouquinho no cantinho. Quando eu precisar, eu volto. É o seu caminho. O caminho é por aqui. Por que eu falo isso para você que está assistindo? Porque eu ouço muito isso. Uhum. Eu ouço isso de muitas pessoas. Não, pastor, depois mais para frente eu aceito Jesus. Mais para frente eu vou para a igreja. Isso é muito importante, você está falando. É por isso que a gente vê, né, pastor, assim, tantas pessoas que no nosso dia a dia, meu Deus, fulano tá uma bênção na igreja, fazendo a obra, ou louvando, ou pregando. Uhum. E de repente, com o tempo, tu vê aquela pessoa, né, já distante da casa do Senhor, exatamente, né? O negócio é muito sério, né? É. Sobre esse tema que a gente está trazendo, sobre a questão de alimentação, né? Sim. A parte de quem você alimenta mais, né? Eu quero fazer um convite para você que está nos assistindo. Reserve mais tempo para a oração. Amém. A desculpa hoje, meu pastor Divan, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ler a Bíblia. Mas se a pessoa te convida, vamos ali numa festa, você tem tempo. Vamos no aniversário? Você tem tempo. É. Vamos tomar uma cervejinha? Você tem tempo. Vamos jogar um futebol? Você tem tempo. É verdade. Mas para fazer as coisas que alimentam o teu espírito,
você sempre vai usar argumentos, rapaz, eu não tenho tempo. Por que eu falo isso? Porque eu convido muitos amigos meus que dizem isso, não tenho tempo. Aí quando eu olho, o cara tá numa bolinha, com os amiguinhos. Não estou dizendo que ele está errado, porque ele tem que curtir a vida dele, tá certo, porque é a decisão que ele tem que tomar. A parte como evangelista, como pastor, como servo de Deus, nossa, é mostrar a direção, o caminho. Sim. Mas é o Espírito Santo quem convence. Mas como que o Espírito Santo vai convencer uma pessoa que está com a carne alimentada tanto Priorizando, né? Como? O que é que ele está priorizando, né? Mas espera aí, vamos lá, minha pastora. A gente vai profetizando palavras da mente daquela pessoa. Um dia ele vai reconhecer Jesus. Sim. Né? Então, eu quero que você faça isso, né? Tenha um tempo de qualidade com o Senhor, leitura, e tenha uma comunhão com Deus, Sim. né? Não permita que a correria desta vida roube aquilo que é mais precioso, a presença do Senhor. Amém. A correria do dia a dia, né? Eu até mandei lá no grupo do WhatsApp que a gente tem, enquanto o senhorzinho estava lavando o meu carro, eu estava estudando a palavra para cá. Então eu passei 2 horas, olha só, pastor, 2 horas o cara lavando o carro. Eu passei lendo a Bíblia, estudando para estar aqui. É, aproveitar o tempo com aquilo. Eu poderia dizer Priorizou assim, não, depois o tempo, que o carro né? terminar, eu vou para casa, eu vou estudar Sim. a palavra. Eu priorizei o tempo que eu tinha ali. Sim. Né? Priorizei o tempo. E alimentou o espírito. E alimentou o espírito, né? Poderia muito bem, não, depois quando chegar em casa eu vou dar uma estudadinha. Cheguei em casa, não deu quase Sim. tempo de nada, né? Então eu quero hoje que você tome essa decisão, né? A decisão de fechar portas que precisa ser fechado, né? E abrir o coração para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Você precisa fazer isso. Amém. Você que está nos assistindo, você que está ouvindo essa palavra, né? Que só quem pode mudar a sua vida se chama Espírito Santo. Amém. Verdade. Nós somos apenas um canal que vai levar a palavra, mas somente o Espírito Santo. Se você decidir ser mudado, ser moldado, ser transformado. Ah, mas eu não estou preparado para abandonar os meus amigos. Eu não estou preparado para abandonar os meus esquemas. Tranquilo. Quando você morrer, você vai ter que abandonar. Sim. Quando a morte chega, você tem que abandonar os esquemas, você tem que abandonar os amigos, porque para onde você vai, não tem como levar, não dá para levar. Eu costumo dizer, pastor Claudemir, a gente sabe, né? Uhum. Nós somos seres eternos, né? Exatamente. Deus criou o ser humano para a eternidade, né? Uhum. E com esse tema, né, desse novo programa, né, na qual estamos apresentando, Jesus vem, você vai. Qual a eternidade que você vai ter, né? Meu Deus, é foda. Nós somos seres eternos, nós somos criados para a eternidade, mas qual a eternidade que vai vir para você após, né? Ou Jesus voltar ou após a morte, né? Exatamente. Qual vai ser a eternidade que você vai herdar, né? A eternidade para o céu, né? Ou a eternidade para o inferno, né? E é isso, né? Sim. Vamos encerrando esse programa mais uma vez, para a glória de Deus. E a gente sabe que as decisões que nós tomamos irão determinar o nosso futuro. Sim, sim. Né? Eu lembro muito do passado, eu lembro muito do que eu vivi no meu passado. E eu não me arrependo de maneira alguma do que Deus fez na minha vida e está fazendo na minha vida. E eu só quero glorificar o nome do Senhor e quero orar pela sua vida. Você Amém. que está, né, nos assistindo para a glória de Deus. Amém? Amém. Soberano Deus e eterno Pai, louvamos a Ti, Senhor. Te agradecemos por mais um momento na Tua presença. E eu sei que quem convence é o Teu Espírito, Senhor. Sim, Senhor. Nós não somos perfeitos, somos falhos, Sim. mas que possamos alimentar cada dia mais o Espírito e não a carne, Senhor. Amém. Porque a carne, a Tua palavra diz que ela vai voltar para o pó, mas o Espírito, ele precisa se alinhar com o Espírito Santo, porque o Espírito vai voltar para o Senhor. Eu quero declarar em nome de Jesus, as pessoas que vão assistir esse programa, em nome de Jesus, vão ser Amém. impactadas com a Tua Em nome de glória, Jesus, Pai. vão ser impactados com a Tua presença Sim, e sim. vão reconhecer que o alimento mais importante é o espiritual. Amém. Eu declaro isso em nome de Em nome Jesus. de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Pastora, e Aleluia. aí, pastora? Aleluia. Que programa abençoado, que alegria,
Que prazer estar aqui, né, mais uma vez. E compartilhe, né, esse nosso novo programa. Jesus vem, você vai. Convida os teus amigos, manda no grupo da família, da tua igreja e abençoa outras pessoas através dessa mensagem de hoje, tá certo? E eu quero deixar aqui um abraço para você e até o próximo programa, em nome de Jesus. Shalom. Como explicar a tua graça?